Eu tinha mais ou menos de uns 7 a 9 anos de idade. A primeira foi um telefonema que eu recebi, era umas 7 horas da manhã, minha família toda estava dormindo. Então eu atendi um telefone e foi um homem que começou a fazer várias perguntas do meu nome, se eu estudava e essas perguntas assim. E eu, criança, fui respondendo até o momento que ele foi fazendo perguntas mais perturbadoras, vamos se dizer, perguntando se eu morava com meu pai, se eu sentava no colo do meu pai, se o meu pai passava a mão dele no meu corpo. Eu estudava num colégio em que o uniforme era saia e antes de atravessar o sinal passou um cara e ele passou a mão na minha perna. Eu não conversei com a minha mãe porque eu me sentia envergonhada e até eu me formar eu me sentia muito envergonhada de usar a saia por causa dos olhares e tudo mais. A Tayana também descobriu cedo o que é constrangimento. Aos 13 anos, caminhava pela rua quando ouviu piadas e comentários picantes de 5 homens sobre o seu corpo e a roupa que vestia. Ela não comentou nada em casa, guardou o segredo e hoje, 9 anos depois, vive em posição de defesa. Eu sempre tento não ficar calada quando eu passo por alguma coisa. É difícil, assim, mas eu falo com alguma amiga minha, eu tento não andar sozinha, ando com a chave presa entre os dedos, em posição de defesa, sempre quando eu passo na rua à noite. Eu não confio, assim, em ninguém. Eu adotei uma filosofia para minha vida. Não acredito em homem nenhum. Sim, nesse sentido. Eu tenho namorado, confio nos meus amigos, mas confio desconfiando. Nas últimas semanas, um movimento na internet estimulou milhares de brasileiras a tornarem públicos o primeiro assédio que sofreram. Primeiro porque elas continuam enfrentando isso no dia a dia, seja na rua, em casa, na escola, nas festas. Surgiram relatos impressionantes. 13 anos, a pé na praia com avós. Sou acordada no meio da noite por um amigo da família, bêbado e pelado. Com 14 anos, o açougueiro ficava mexendo comigo e a minha mãe botou a culpa em mim. Um primo, eu tinha 8 anos, chegou a desabotoar minhas calças e passar a mão em mim. Me escondi um dia no banheiro. A importância é estimular que outras falem, que denunciem, que passem. É muito difícil na vida de uma mulher, na vida toda, ela não ter passado por determinados constrangimentos ou violências mesmo declarada. E na rua, no ônibus, no trem, no metrô, no carro ou no próprio táxi, né? Se nós formos pegar o depoimento da maioria, dentro de casa, com o tio, com o padrasto, então é sempre uma situação como se a sociedade estivesse em guerra com as mulheres. Que visto o que falo não é da sua conta, mas a sociedade o seu dedo sempre aponta. A campanha ganhou as mídias e ajudou a quebrar o tabu do silêncio. Eles não vão calar a nossa boca. Uma das mais impactantes para mim foi no trem, quando eu estava sentada e tinha um cara do meu lado. E nisso era um horário assim que o trem estava parcialmente cheio, assim, não estava muito cheio. E ele estava vendo alguma coisa no celular. E fazendo muita questão que eu também visse o que ele estava vendo, né? E eu não estava prestando atenção, que estava distraída, cansada. E aí o trem dá uns balanços e ele chegou muito mais para perto. Bem que se encostou em mim, tinha espaço no banco, não veio necessidade. E aí eu olhei, foi quando eu olhei pro celular. E ele estava olhando muito para mim, estava achando estranho. E aí quando eu olhei, ele estava assistindo vídeo pornográfico, sabe? E aí eu olhei assim pra cara dele e aí ele ficou rindo pra minha cara, como se aquilo fosse natural, como se ele estivesse fazendo algo, né? E aí a gente estava chegando já na estação do Maracanã, que é uma estação movimentada, e eu chamei os agentes da Supervia, né, de segurança. E aí a gente foi pra delegacia. Na delegacia o atendimento demora muito, muito, muito. Ainda que a delegacia esteja vazia, eles demoram muito a atender, muito mesmo. E assim, ficou eu e o cara e um policial. E sei lá, sabe, ele estava usando o telefone, ele poderia estar ligando para alguém, avisando onde ele estava, porque quando eu saí da delegacia, por exemplo, eu saí sozinha. Ele poderia me seguir, sabe, né? Então, assim, acontece, é o descaso mesmo, a gente chega na delegacia, eles demoram o máximo que eles puderem para te atender, para ver se você desiste, vai embora, enfim, acontece. A superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher do Rio de Janeiro comenta essa contradição. O Estado orientar as mulheres sobre os seus direitos, disponibilizar centros de acolhimento às vítimas de violência, mas nem sempre recebê-las bem nas delegacias.
Os casos de violência, eles não são casos que podem ser enfrentados ou podem ser tratados por um único setor dentro do serviço público. A gente precisa da saúde para tratar daquelas lesões que a mulher sofreu, a gente precisa da delegacia para dar início a um processo criminal, a gente precisa da assistência social para acolher essa mulher e também ajudá-la a se repensar dentro desse contexto de sobrevivência da violência. A gente precisa de uma série de outros setores e são principalmente culturas institucionais diferentes. Mas o que a gente percebe é que existe algo em comum nesses profissionais, né? Existe, por um lado, é comum a gente ter os profissionais muito envolvidos, alguns bastante interessados, mas por outro lado também a gente está numa sociedade que é uma sociedade machista, que é uma sociedade que desacredita do que as mulheres falam, que é uma sociedade que sempre tenta colocar a vítima de violência como culpada da violência que ela mesma sofreu, e às vezes os profissionais que atendem as mulheres também incorporam esse tipo de reflexão. E aí perguntam, mas o que você estava fazendo essa hora da noite na rua sozinha? Por que você bebeu? Por que você usou essa roupa? Como se esses fatores justificassem a violência sofrida por uma mulher. A gente não pode deixar que o assédio, o abuso, ele seja naturalizado na sociedade, sabe? Sempre passar em branco, sempre achar que a culpa é nossa. Acho que a gente tem que colocar a nossa voz, sim, e dizer, nossa, olha, nós estamos aqui, nós temos voz. É a luta das mulheres, é pelo fim do assédio, sabe? Pelo fim do abuso.